Desde pequeno, você foi ensinado a dizer obrigado. Era uma palavra mágica que seus pais repetiam como um encantamento, seus professores recitavam como regra de cortesia e livros de autoajuda ofereciam como remédio universal. Mas ninguém lhe disse que, na realidade, a gratidão não é uma emoção passageira, é uma força. Um fogo sutil que, se aceso com intenção, pode moldar a matéria, alterar o destino e abrir portais para a abundância. E se eu lhe dissesse que toda vez que você agradece sem coração, está lançando o feitiço mais poderoso que possui? A gratidão não é uma reação ao que você recebe. É uma semente que, quando plantada, transforma o solo sob seus pés. Você não está prestes a ler uma palestra inspiradora. Você está prestes a redescobrir uma lei ancestral do universo. Uma lei que, se você escolher obedecer, pode mudar seu mundo de dentro para fora. Eu sei por que você chegou até aqui. Não precisa me dizer. Já senti isso muitas vezes em outros olhos, em outros silêncios. Há uma inquietação que não pode ser expressa em palavras. Uma espécie de cansaço da alma que não se cura com repouso físico. Você tentou ver a vida com otimismo. Contou suas bênçãos como quem conta moedas no final do dia, esperando que a soma seja suficiente. Repetiu frases de esperança inúmeras vezes, como mantras memorizados esperando que as palavras vazias se preenchessem magicamente. Escreveu listas, como inventários do bom, como se escrever o belo pudesse transformar o cinza em ouro. E, no entanto, aqui está você. Como se o caminho tivesse se tornado um loop, e não importa o quão longe você vá, você sempre acaba voltando ao mesmo ponto. As dívidas permanecem à porta, os sonhos permanecem suspensos como pipas sem vento, e cada amanhecer parece muito parecido com o anterior. Pior ainda, uma voz tímida dentro de você começou a sussurrar que talvez, apenas talvez, toda essa conversa de gratidão não passe de um mito moderno, um placebo elegante para aqueles que não querem encarar a dureza da realidade. Essa voz não está sozinha. Milhões a ouvem. São aqueles que caíram no que chamo de armadilha da ornamentação espiritual. Uma forma oca de gratidão que parece brilhar, mas não aquece. É uma flor artificial, bonita por fora, morta por dentro. Uma gratidão decorativa e superficial que mal arranha a superfície do verdadeiro poder que essa energia contém. É como tentar acender uma fogueira com galhos molhados ou tentar mover uma montanha com palavras suaves. Mas deixe-me mostrar-lhe um caminho diferente. Não estou falando por emoção, mas por uma lei que vibra nos próprios ossos do universo. Existe uma física sagrada, uma mecânica invisível que, embora esquecida pela maioria, nunca deixou de operar. Não se trata de uma doutrina ou crença. É uma lei tão precisa quanto aquela que faz uma maçã cair de uma árvore ou aquela que mantém o sol queimando implacavelmente. Um homem chamado Elian Voran, cuja história foi ignorada por séculos, descobriu-a nos dias em que o mundo ainda caminhava de olhos fechados. Ele não era um profeta nem um poeta. Era um comerciante arruinado, uma alma endurecida pela perda e pela carência. Mas foi justamente nessa ruína que ele começou a ouvir, a enxergar além das aparências. Sua pergunta era simples: por que alguns seres parecem atrair riqueza, saúde e amor com a facilidade com que outros respiram, enquanto tantos, mesmo lutando, mal sobrevivem? Em sua busca, ele encontrou a chave. A gratidão não é uma resposta ao que foi recebido, é a causa silenciosa de tudo o que acontece. Elian escreveu sobre o que chamou de substância viva, um campo invisível e inteligente que envolve e penetra tudo o que existe. Não era uma força caprichosa, nem um deus vingativo, mas uma mente sem forma, uma consciência criativa cuja única inclinação é a expansão. É a mesma força que impulsiona a semente a se tornar uma árvore, o rio a buscar o mar, a criança a crescer. Tudo na existência tem apenas uma direção: mais vida, mais crescimento, mais abundância. E é aqui que a gratidão se revela em seu verdadeiro esplendor.
Quando você sente gratidão verdadeira, não aquela que você aprendeu, aquela que você forçou, aquela que você anotou por dever, você está se alinhando com essa corrente universal. Você não está dizendo obrigado pelo que aconteceu. Você está dizendo, estou em sintonia com o crescimento, estou pronto para receber mais. É como sintonizar um rádio na frequência exata. Quando você sintoniza a expansão responde. Gratidão não é uma emoção, é uma frequência. É uma vibração precisa que fala ao universo em sua própria linguagem. Você não precisa de fé cega. O que você precisa é de compreensão. Assim como você não duvida que o fogo queima ou que a gravidade sustenta seus passos, você pode aprender a confiar que essa lei também funciona, sempre, sem erros. Elian compreendeu outra coisa. Essa substância viva, essa inteligência criativa, não é neutra. Ela tem uma vontade. E essa vontade é crescer. A vida sempre busca mais vida. Um simples broto não sonha em sobreviver. Sonha em se tornar uma floresta. Uma faísca não quer aquecer uma pedra. Ela quer se tornar o sol. Quando você expressa gratidão do fundo do seu coração, mesmo quando não vê razão aparente para isso, você está afirmando que faz parte desse movimento. Você está dizendo à vida, eu também desejo crescer. E como um rio que encontra seu canal aberto, a abundância flui em sua direção. No entanto, não basta compreendê-la. Como qualquer arte, é preciso praticá-la. Por 7 dias, apenas 7, você pode mudar o curso do seu destino se escolher vivenciar a gratidão não como um gesto, mas como um ritual sagrado. Todas as manhãs, antes que as preocupações do mundo tomem conta da sua mente, escolha sentir. Escolha ser grato, não pelo que você já tem, mas pelo que você já está recebendo, mesmo que ainda não o veja. Agradeça como se seus sonhos já fossem realidade, como se a abundância já estivesse batendo à sua porta. Não por uma mentira, mas pela certeza de que, ao vibrar nessa frequência, você já a está criando. E todas as noites, antes de dormir, reveja o que o dia lhe proporcionou. Não importa quão pequeno possa parecer. Um sorriso, uma ideia, um suspiro de alívio. Tudo conta na linguagem da expansão. Cada obrigado dito com sinceridade é uma semente. E o solo da vida é fértil para aqueles que aprendem a semear com fé. Você não está aqui por acaso. Você chegou porque algo dentro de você, mais sábio que sua mente consciente, decidiu despertar. E esse despertar começa com a compreensão de que a gratidão não é um prêmio de consolação, mas o cinzel com o qual você esculpe a sua realidade. A partir de agora, toda vez que você disser obrigado, lembre-se, você não está fechando um ciclo, você está abrindo uma porta. Uma porta para um mundo onde o invisível se torna tangível, onde o amor encontra um caminho, a saúde retorna como um rio limpo e a prosperidade se torna o reflexo natural da sua vibração interior. Não é mágica, é lei. E como qualquer lei, ela só precisa ser conhecida, compreendida e aplicada. Você está disposto a ser grato não pelo que vê, mas pelo que você é chamado a criar. Então dê o primeiro passo e deixe que a gratidão se torne a linguagem secreta que você usa para conversar com o universo, porque na verdade ele sempre foi ouvir. Continuamos avançando, mas primeiro, se você sente que isso se conecta com você, na descrição você tem o primeiro link com mais material sobre manifestação que você vai adorar. Não existem acidentes. O que o mundo chama de coincidência, a alma reconhece como arquitetura divina. Cada encontro, cada obstáculo, cada bênção responde a uma lei invisível que entrelaça causa e efeito como fios no tear do universo. Nada acontece por acaso. Tudo é resultado de uma vibração, uma escolha, uma harmonia. Imagine por um momento que tudo o que existe, cada oportunidade, cada milagre, cada forma de riqueza, vive submerso em um oceano infinito. Um oceano sem limites, feito não de água, mas de pura consciência, de pensamento criativo. Chamaremos esse oceano de substância viva. Ele não tem forma, mas dá forma.
Não tem nome, mas responde a todos os chamados. É o solo fértil, onde nascem os destinos e se formam os futuros. Sua mente, sim, a sua, não é um recipiente vazio. É mais como uma antena, e como qualquer antena, ela se sintoniza. Cada pensamento, cada emoção é uma frequência. Quando você decide olhar a vida através dos olhos da carência, quando repete para si mesmo que está lhe faltando algo, você se coloca na frequência exata da escassez. E o universo, obediente e preciso, responde com mais motivos para você confirmar sua crença. Quando você escolhe focar em problemas, erros e deficiências, abre uma comporta que só permite a passagem daquilo que vibra da mesma forma. Semelhante atrai semelhante. É a lei. Mas se em meio a tudo isso você decidir ser grato, não por obrigação, mas com sinceridade, você se sintoniza com a corrente mais poderosa que existe, a do crescimento. A substância viva, por sua própria natureza, só sabe crescer. Ela só sabe se multiplicar, expandir, florescer. Se você emite gratidão verdadeira, você se torna um canal ideal para que ela se expresse através de você. E ela o faz na forma de ideias, pessoas, caminhos, recursos. Mais saúde, mais amor, mais abundância. Portanto, a gratidão não é uma opção. Não é uma cortesia espiritual ou uma prática para quem tem tempo livre. É tão essencial quanto o ar que você respira. É a linguagem falada pelo universo. E aqueles que não a falam não são compreendidos. Agora, ouça com atenção. Cada vez que você reclama, você está desconectando sua alma da fonte. Cada palavra de crítica, cada pensamento de vitimização é como cortar o cabo que conecta seu coração ao poder criativo. E então, na escuridão dessa desconexão, você se pergunta por que não há luz, por que não há respostas, por que tudo parece ladeira abaixo. Reclamar é declarar que a vida não é suficiente para você. É afirmar que você não está recebendo. É enviar a mensagem ao universo de que não há o suficiente para você. E fiel ao seu reflexo, o universo responde: que assim seja. Mas quando você desperta para essa verdade e começa a praticar a gratidão como um ato de alinhamento, não como um truque mental, tudo começa a se transformar. Cada obrigado sincero se torna uma mensagem de abertura. É como gritar para o universo: estou pronto para mais. É um sinal, uma luz no alto, dizendo: aqui está uma alma que compreendeu. Isto não é filosofia. Não é um trocadilho com palavras bonitas. É a mecânica espiritual do universo. A mesma em ação em cada amanhecer, em cada flor da primavera, em cada nascimento. Imagine seus desejos como uma lâmpada. Nela reside a possibilidade de iluminar o seu mundo, de espalhar luz e bem-estar. Mas uma lâmpada não brilha sozinha. Ela precisa estar conectada a uma fonte de energia. Essa fonte de poder é a substância viva, inesgotável, infinita, sempre disponível. O cabo que conecta seu desejo a essa fonte se chama fé. Fé é aquela convicção silenciosa, firme como uma montanha, que lhe diz que tudo o que você pede já está a caminho. É a certeza que não vacila mesmo quando as aparências dizem o contrário. É o sussurro interior que lhe lembra que o universo conspira a seu favor. Mas ouça com atenção. Ter o desejo, a lâmpada, e ter a fé, o cabo, não é suficiente. Falta mais uma coisa. Um detalhe que muitos esquecem. O interruptor está faltando. Aquele pequeno gesto que transforma potencial em manifestação. E essa mudança se chama gratidão. Uma lâmpada pode estar perfeitamente conectada, pode ter tudo o que precisa, mas se o interruptor estiver desligado, ela nunca emitirá luz. Isso também se aplica à sua vida. Você pode ter sonhos lindos, pode ter fé sincera, mas se não ativar a gratidão, o fluxo será interrompido. O interruptor não gera energia. Ele não a cria, ele apenas a deixa fluir. A gratidão cumpre a mesma função. Ela não cria seus desejos, mas permite que a energia criativa os materialize. Quando você expressa gratidão do fundo do seu coração, você está dizendo: eu já estou recebendo.
E ao dizer isso, você abre o canal para que isso aconteça. Mas se você se deixar dominar pela impaciência, se apegar ao ainda não, se repetir sem parar que nada muda, você está acionando o interruptor. Você está fechando o fluxo. Você está negando o que já estava a caminho. E aqui vem uma verdade que você deve sempre lembrar. A substância viva nunca para de emitir energia. A fonte não se desliga. Ela não se cansa. Ela não te abandona. Ela está sempre pronta. A única variável é você. A única decisão que importa é se você mantém o interruptor na posição ligado. Talvez agora você entenda por que algumas pessoas parecem viver sob uma estrela diferente. Aquelas que estão sempre no lugar certo, que recebem milagres inesperados, que transformam cada queda em um impulso. Não é sorte, não é favoritismo divino. É que, consciente ou inconscientemente, elas aprenderam a manter o interruptor da gratidão ligado. Eles fizeram da gratidão uma forma de respirar. E como a substância viva só sabe multiplicar o que reconhece como expansão, eles recebem mais, mais e mais. Outros, por outro lado, vivem em constante reclamação. Tudo é insuficiente, tudo é motivo de crítica, tudo é um problema. E por isso mantêm o interruptor desligado, mesmo que trabalhem duro, mesmo que rezem com devoção, mesmo que sonhem com a alma, permanecem desconectados da fonte. É por isso que a vida lhes parece uma ladeira acima, porque remam contra a corrente, enquanto a energia criativa aguarda pacientemente que decidam acender a sua luz. O universo não pune, ele apenas responde. Ele não recompensa nem pune, ele reflete. E você hoje pode escolher. Você pode escolher ser uma dessas almas que iluminam o mundo com uma única palavra. Obrigado. Não por obrigação, não por protocolo, mas porque você entendeu que essa palavra, quando vem da alma, é a chave que abre todas as portas, a ponte que conecta o invisível ao tangível. A frequência que sintoniza sua vida com o melhor que o universo tem a oferecer. Você está pronto para deixar seu desejo brilhar? Então, ligue o interruptor e deixe a gratidão iluminar seu caminho. Há uma força no universo que não pode ser vista, mas que move tudo. Uma corrente sutil que flui como o vento pelos galhos ou como música no silêncio. Alguns a chamam de destino, outros de graça. Mas aqueles que aprenderam a ouvir a voz da alma sabem que seu verdadeiro nome é gratidão. E não estou falando daquela gratidão tímida que escapa dos nossos lábios quando algo positivo acontece. Não estou me referindo ao gesto gentil que fazemos por educação, nem ao pensamento fugaz que nos passa pela cabeça quando recebemos uma boa notícia. Estou falando de um tipo de gratidão que é mais antiga que as palavras e mais vasta que os mares. Estou falando de uma gratidão que não se acende ou se apaga como uma lâmpada, mas que é regulada como o fogo em uma casa, com cuidado, com intenção, com presença. Essa gratidão profunda é um portal invisível. Quanto mais sincera, mais constante, mais profundamente sentida, maior o fluxo de energia que ela permite que entre em nossas vidas. É como abrir as portas da alma para que a luz do universo possa entrar e dançar com nossos sonhos. Quando a gratidão é fraca, como aquela oferecida por hábito ou forçada por dever, mal se vê uma faísca que cruza a ponte entre o invisível e o visível. É o suficiente para que nossos anseios sobrevivam, mas não o suficiente para que floresçam. É como uma semente sem água. Existe, mas não cresce. No entanto, quando a gratidão se torna um estado do coração, quando não é uma reação, mas um modo de vida, então o canal se abre. A fonte universal, esse mar de infinitas possibilidades, responde sem demora. Desejos, antes distantes como estrelas, começam a descer do céu e tocar a terra da nossa experiência. E nessa dança entre o que se sente e o que se manifesta, a verdade se revela. Quanto mais você é grato, mais você tem para ser grato. Assim se abre um círculo virtuoso, uma espiral ascendente que nunca termina. A abundância clama por gratidão,
e a gratidão invoca mais abundância. Mas como em toda alquimia, há elementos que podem estragar a fórmula. Reclamar é como lançar uma sombra sobre a luz. Fecha a porta para o fluxo e dissolve a magia. A crítica constante é um veneno que corrói a confiança na vida. A impaciência é como esperar que uma flor desabroche antes de plantar a semente. E a dúvida? A dúvida é olhar para o céu esperando o sol, enquanto nega a existência do sol. Cada um desses estados são nuvens mentais que bloqueiam o fluxo criativo. Não porque a energia parou de fluir, mas porque você, sem perceber, fechou a ponte. Só a gratidão autêntica mantém o circuito conectado. Só ela permite que o rio invisível siga seu curso e tome forma em sua existência. Na forma de saúde, oportunidades, relacionamentos, alegria e realização. E aqui vem a revelação que pode mudar tudo. Existem duas maneiras de expressar gratidão. A primeira é a mais conhecida. Aquela que surge quando algo bom acontece. Quando você recebe uma carta tão esperada. Quando ouve um inesperado "Eu te amo". Quando a vida te surpreende com beleza. Essa gratidão é espontânea, clara como água, sincera como o sorriso de uma criança. E embora seja bela, não é a mais poderosa. A segunda é mais sutil, mais misteriosa e mais transformadora. É a gratidão pelo que ainda não aconteceu, por aquilo que já existe no reino do invisível, mas que ainda não tocou sua pele. É a gratidão que não depende do que você tem, mas do que você sabe que virá. É um ato de fé, um gesto de comunhão com o futuro. Ser grato pelo que ainda não se vê é falar com o universo na linguagem dos sábios. É semear a semente de um milagre no campo invisível. Não é esperar para depois ser grato, mas ser grato e então receber. Essa forma de gratidão é uma arte. Não se aprende em um dia. Exige a mesma devoção com que um músico acaricia as cordas de seu instrumento todas as manhãs, mesmo quando não há concerto. Exige a mesma perseverança de alguém treinando para uma corrida que ainda não foi marcada. A maioria das almas passa a vida presa na primeira forma. Elas esperam que o mundo externo mude antes de poderem mudar seus sentimentos. Tornam-se reféns das circunstâncias. Se tudo vai bem, elas são gratas. Se as coisas ficam sombrias, elas esquecem o poder de um coração grato. Mas os verdadeiros criadores, os jardineiros da alma, aprenderam a sentir gratidão antes de ver resultados. Desenvolveram a capacidade de vibrar na frequência da abundância, mesmo quando a realidade externa demonstra escassez. E para isso, eles tiveram que entender algo ainda mais profundo, que o tempo espiritual não segue a mesma ordem do tempo físico. No plano invisível, tudo já foi criado. A saúde que você almeja, o amor que busca, a riqueza que imagina. Tudo isso já existe em sua forma energética. Estão apenas esperando que a ponte da sua consciência esteja pronta para permitir sua passagem para o mundo material. Quando você assimila essa verdade não apenas com a mente, mas com o coração, sua perspectiva muda. Você começa a ver, não com os olhos, mas com a alma. Você percebe sinais onde antes havia vazio. Você sente certeza onde antes havia ansiedade. Mas você também precisa cultivar imunidade. Imunidade a evidências contrárias. Porque o mundo continuará a gritar que você não tem o que quer. Seus sentidos continuarão a lembrá-lo do que está faltando. Mas essa informação é apenas o eco da sua antiga consciência, não a prova do presente que você está construindo. Aprender a ser grato em meio ao vazio é como acender uma lâmpada na caverna mais escura. Torna-se uma declaração. Mesmo que eu não o veja ainda, sei que ele já é meu. E finalmente você precisa tomar uma decisão. Fazer da gratidão não uma visita ocasional, mas seu lar permanente. Que ela não seja uma prática reservada para domingos ou bons dias, mas o solo de onde sua consciência floresce. Desenvolva a vigilância espiritual, observe seus pensamentos, seja o guardião da sua frequência. Reoriente sua mente para o presente que cada experiência contém,
mesmo aquelas que parecem dolorosas. Quando você conseguir isso, não precisará pedir tanto. Sua vida será um ímã silencioso, um testemunho vivo de que a gratidão é a raiz de todos os milagres. E então você estará pronto para entender que ser grato não é resultado do milagre. É o próprio milagre. Agora que sua alma foi gentilmente preparada, que o solo interior foi arado e arejado, posso lhe dar uma semente sagrada. Não é uma fórmula comum. Não é apenas mais um conselho no oceano barulhento do desenvolvimento pessoal. É um mapa silencioso, guardado por séculos nos corações daqueles que aprenderam a dançar com a vida em vez de resistir a ela. Você não encontrará esse conhecimento nas vitrines do mundo moderno, onde as palavras são vendidas como promessas vazias. O que você está prestes a descobrir é o mecanismo mais íntimo e oculto do poder criativo que vive dentro de você, a arquitetura sagrada da gratidão. Mas antes de falar sobre fogo, precisamos entender a centelha. Antes de tentar invocar a chuva, precisamos saber como regar a terra. Portanto, começaremos com o que os sábios chamavam de gratidão silenciosa. A gratidão oferecida pelo que já é, pelo que já existe, pelo que se manifestou no caminho que você agora trilha. Muitos a chamam de gratidão passiva, mas não há nada de passivo em seu poder. É o pilar invisível sobre o qual todo o resto se apoia. É o alicerce sem o qual a torre dos milagres não pode se erguer. Essa forma de gratidão exerce 3 funções invisíveis, mas essenciais, em sua jornada espiritual. A primeira é que isso faz de você um destinatário digno. Quando você reconhece sinceramente as bênçãos que já o cercam, aquele teto sobre sua cabeça, aquele coração que ainda bate, aquele gesto gentil que alguém lhe ofereceu, você está mostrando ao universo que sabe enxergar. Que você não é cego à sacralidade manifestada no cotidiano. E é importante que você entenda: a vida confia seus segredos apenas àqueles que sabem ser gratos pelo que já receberam. Imagine que você fosse uma fonte eterna de generosidade. A quem você daria suas dádivas? Aquele que sempre lamenta o que não tem ou aquele que honra cada dádiva, por menor que pareça? A resposta está plantada no coração da sua intuição. A segunda função dessa gratidão é que ela afina a frequência da sua consciência. Cada vez que você escolhe ver beleza naquilo que já lhe é dado, uma conversa, um nascer do sol, um corpo respirando, você está reeducando sua mente. Você a está ensinando a parar de procurar o erro, a falta, a rachadura. Você a está treinando para encontrar o que está florescendo, o que está brilhando, o que já está em harmonia. Isto não é um jogo mental de otimismo artificial. É alquimia emocional. É a arte de direcionar sua percepção para a verdade mais elevada. Essa abundância já está te visitando, você só não a reconhece sempre. A terceira função é ainda mais poderosa. Cria um impulso emocional, o que os antigos chamavam de rio interior. Quando você se imerge diariamente na contemplação das suas bênçãos presentes, seu coração se aquece, sua energia se eleva e seu olhar se ilumina. E a partir desse estado vibracional elevado, torna-se infinitamente mais fácil acessar a gratidão que transforma a realidade. Agora, não basta simplesmente dizer, sou grato. Como qualquer ato sagrado, isso requer ritual, intenção e presença. Proponho uma prática. Não é longa, mas é profunda. Todas as manhãs, antes de olhar o mundo através de uma tela, antes de permitir que vozes externas invadam sua mente, permaneça em seu santuário interior por 5 minutos. Deitado, com os olhos fechados, faça um inventário íntimo do que já é sagrado em sua vida. Escolha 3 manifestações de abundância genuína. Elas não precisam ser grandiosas. Pode ser o calor dos cobertores, o aroma do pão, a lembrança de um abraço. Talvez um órgão que ainda funciona, uma amizade que não se rompeu, uma habilidade que você cultivou. Mas há algo mais. Você precisa sentir, não apenas pensar. Deixe a emoção brotar do fundo do seu peito. Deixe seu corpo saber disso, não apenas sua mente.
Deixe uma onda de gratidão percorrer sua espinha, relaxar seu pescoço, fazer você sorrir por dentro. E então diga de coração aberto: obrigado por isso que já habita meu caminho. Não como quem repete uma fórmula vazia, mas como quem viu um milagre e o honra. Faça isso por 14 dias, sem falta, antes de tentar mover montanhas com sua intenção. Porque sem essa base fértil, qualquer tentativa de semear desejos será como jogar sementes ao vento. Depois que essa prática se enraizar, você estará pronto para mergulhar na arte secreta da gratidão criativa. Essa forma de gratidão não reage. Não é uma resposta ao milagre, é a causa do milagre. A gratidão criativa não precisa de provações para ser acesa. É uma vela acesa na escuridão, não porque já haja luz, mas para que haja. É a arte de agradecer por aquilo que ainda não chegou, mas que já vive em sua alma como uma possibilidade. Não se trata de imaginar, não se trata de repetir frases, trata-se de habitar emocionalmente o mundo dos seus sonhos como se ele já existisse. Trata-se de fazer seu corpo vibrar como se essa realidade fosse presente, não futura. Nevan, um sábio de terras distantes, chamou-a de a graça antes do milagre. Foi essa energia que invocou o invisível e o tornou tangível. É o sussurro que diz: eu confio, porque já me foi dado, mesmo que meus olhos ainda não o vejam. Mas para praticar esta arte não basta simplesmente desejar. É preciso saber exatamente o que se deseja. Não se pode simplesmente dizer, quero ficar bem, ou quero mais dinheiro, e esperar que a mágica aconteça. O universo não responde a intenções vagas. Ele precisa de imagens, aromas, texturas. Se você busca riqueza, defina quanto, como e porquê. Se deseja amor, descreva o olhar, o gesto, a conexão. Se anseia por cura, imagine o corpo dançando livremente, sem dor. A precisão não acorrenta. Ela liberta, porque dá forma ao informe, direção ao vento, causa ao efeito. Essa gratidão criativa imprime ao seu subconsciente a vibração de um desejo realizado. E a partir dessa vibração, o mundo começa a se moldar a seu favor. Mas lembre-se, só floresce aquilo que é cultivado a partir da verdade. Se você fingir gratidão por algo de que realmente duvida, não haverá criação, apenas frustração. A emoção deve ser real, mesmo que a manifestação ainda não seja. Então comece com aquilo pelo qual você pode ser genuinamente grato. Construa essa ponte, e quando sua alma estiver pronta, comece a atravessá-la em direção a tudo o que já lhe pertence no mundo invisível. Neste caminho você entenderá que gratidão não é uma técnica, é um modo de ser. Uma frequência que, quando mantida com pureza, transforma a vida em um poema que o universo não pode deixar de ouvir. Depois de dominar a gratidão passiva, você estará pronto para mergulhar em um nível mais profundo e poderoso. A gratidão criativa. Esta não é uma técnica superficial ou pensamento positivo ingênuo. É uma ferramenta precisa e estruturada para gravar a realidade dos seus desejos realizados no seu subconsciente. Passo 1. Clareza absoluta do desejo. O primeiro requisito é ter uma ideia clara e detalhada do que você quer. Não basta pedir saúde ou dinheiro. Você deve especificar o que saúde perfeita significa para você. Quanto dinheiro você precisa, em que formato e para qual finalidade? Que tipo de relacionamento você quer? Com que tipo de pessoa e que experiências compartilhadas você quer ter? Seu subconsciente não consegue lidar com a imprecisão. Ele precisa de imagens sensoriais claras e vívidas para se traduzir em experiências físicas. Etapa 2. Entrando no estado receptivo. Antes de iniciar a prática, encontre um lugar tranquilo onde não seja interrompido. Feche os olhos e permita que sua mente relaxe profundamente. Esse estado de ausência de esforço mental é essencial. Você não está forçando algo a acontecer, mas sim permitindo que seu desejo seja vivenciado como uma realidade emocional interna.
Etapa 3. Construindo a cena. Nesse estado receptivo, imagine uma cena específica que represente o seu desejo já realizado. Não visualize o processo de como ele acontece. Concentre-se no resultado final, como se ele já estivesse aqui. Se você quer riqueza, imagine ver o saldo exato em sua conta bancária. Se você quer amor, visualize-se tendo uma conversa íntima com seu parceiro ideal. Se você quer saúde, sinta-se bem correndo, caminhando ou fazendo algo que exija bem-estar total. Faça isso em primeira pessoa. Veja com seus próprios olhos, sinta com seu corpo, ouça com seus ouvidos. Experimente a cena de dentro, não como um espectador. Etapa 4. Ativando a gratidão criativa. Assim que a cena estiver clara, permita que uma profunda emoção de gratidão surja, como se o que você deseja já estivesse totalmente presente em sua vida. Não se trata de esperança no futuro, mas de gratidão no agora. Sinta o calor no peito, a paz no corpo, a satisfação interior. Repita mentalmente: obrigada. Obrigada por este presente que já recebi. É isso que realmente impressiona o subconsciente e ativa a substância pensante do universo. Essa emoção autêntica e sincera é a frequência vibracional que ela manifesta. Etapa 5. Liberação consciente. Após a prática, libere completamente qualquer ansiedade sobre como ou quando o seu desejo se realizará. Confie que o processo começou e que o universo já está providenciando os meios para manifestá-lo. Sua tarefa é proteger essa semente emocional plantada com a sua fé, não arrancá-la com dúvidas. Qualquer pensamento de impaciência ou necessidade urgente enfraquece o processo. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se cresce. A confiança silenciosa é parte integrante da arte. Etapa 6. Integração na vida diária. A gratidão criativa não deve ser uma prática ocasional. Pratique-a diariamente, de preferência no mesmo horário todos os dias. Mas, além disso, cultive uma atitude interna de gratidão expectante ao longo do dia. Viva com a certeza emocional de que seus desejos estão a caminho. Não se trata de fingir alegria ou negar as circunstâncias atuais. Trata-se de manter uma frequência de confiança silenciosa, sabendo que você já plantou a semente certa. O período pós-técnico, onde muitos falharam. Após cada prática, você entra na fase mais delicada, as primeiras horas. É aqui que a maioria das pessoas perde a força, permitindo que sua mente racional sabote o que plantaram. Elas pensam: nada aconteceu ainda. E se isso não funcionar? Por que tudo permanece igual? Lembre-se, o que você vê no mundo físico é um reflexo da sua consciência passada. O novo ainda está germinando. Se você permitir que o ceticismo invada sua mente logo após a prática, estará interferindo no processo de manifestação. Vigilância mental sustentada. Nas primeiras horas, preste atenção consciente aos seus pensamentos. Se notar que está caindo em dúvida, ansiedade ou excesso de análise, retorne mentalmente ao estado de gratidão que sentiu durante a prática. Não é necessário repetir a técnica inteira, basta lembrar-se da emoção. Desenvolva o que o autor chama de resposta do professor a qualquer evidência contrária. Se você perceber que nada mudou ainda, repita para si mesmo: isto é apenas um reflexo da minha consciência anterior. Minha nova realidade já foi criada e está a caminho. Expectativa serena. Aprenda a esperar com confiança, não com ansiedade. Como se estivesse esperando um amigo querido que você sabe que vai chegar, mas sem olhar para o relógio a cada minuto. Mantenha uma expectativa positiva, sem obsessão ou impaciência. Há um momento sagrado no dia em que o coração, sem aviso, se abre como uma flor silvestre à luz da manhã. Nesse instante, um sinal quase imperceptível toca a alma. Talvez seja a imagem fugaz de um corpo vital transbordando de saúde, o riso de um casal que parece ter sido esculpido pelo amor, ou a elegância serena de uma carruagem reluzente deslizando pela rua como se flutuasse.
O símbolo externo não importa, porque no fundo, o que se manifesta é o eco de um desejo profundo. Aquele que plantou uma intenção no jardim da consciência sabe que a paciência e a gratidão são a água sagrada dessa semente. Toda vez que o universo o lembra de seu anseio, através de um desses espelhos cotidianos, a atitude sábia a tomar é parar, mesmo que por um instante, e agradecer como se já o tivesse recebido. Como se sua saúde já estivesse dançando vigorosamente, como se o amor o envolvesse com o calor de um sol secreto, como se sua vida já estivesse repleta de alegria e abundância. Mas a alma deve caminhar com cautela, porque se esse lembrete se transformar em obsessão, se tornar uma cadeia de pensamentos ansiosos e uma busca frenética por sinais, então o peregrino abandonou o templo da fé e entrou no deserto da ansiedade espiritual. Quando alguém para de confiar e começa a analisar demais, fecha a porta que o conectava à divindade. O universo responde ao sussurro sereno, não ao grito desesperado. Há uma enorme diferença entre um passo inspirado e uma corrida movida pelo medo. Quando o coração está em harmonia, quando o corpo vibra na frequência da confiança, as ideias chegam como estrelas cadentes, simples, espontâneas, luminosas. Isso é ação inspirada. Não parece um fardo ou um dever. Parece um convite do invisível, uma dança sagrada entre quem eu sou e quem eu desejo ser. A ação desesperada, por outro lado, nasce da desconfiança. É a ilusão de que precisamos forçar o que já foi prometido. É querer desabrochar a flor antes que ela esteja pronta. Se você notar que seus dias estão cheios de fadiga, esforço sem alegria e angústia por controlar cada centímetro do processo, então sua alma perdeu o ritmo da música cósmica e se alinhou com a frequência da carência. Nesses momentos, a sabedoria está em parar. Pare. Respire como se o ar viesse de uma estrela distante que se lembra de quem você é. Retorne ao silêncio que tudo contém. E desse espaço sagrado, sinta novamente que você já tem o que almeja. O segredo não é transformar o desejo em uma prisão, mas em uma fonte de luz. Enquanto grandes manifestações são preparadas na oficina invisível do universo, é essencial que você cultive o que chamo de gratidão em miniatura. Porque cada pequena bênção, um copo de água limpa, uma música inspiradora, um olhar gentil, um corpo que respira sem esforço, é mais uma pétala no buquê que você está recebendo. Se você esperar apenas as flores grandiosas, esquecerá o milagre das folhas. E sem folhas, não há vida. Reconhecer conscientemente esses detalhes mantém seu espírito aberto, como um canal por onde flui a energia criativa. É como ter o interruptor da sua alma sempre ligado, pronto para receber. O universo ama aqueles que celebram, porque aqueles que celebram se tornam ecos da mesma energia que emitem. Mas a verdadeira maestria vem quando você desenvolve o que poderia ser chamado de paciência iluminada. Não é esperar de braços cruzados, é esperar com a alma desperta. Não é resignação, é confiança ativa. É saber que o que você pediu está chegando, não pelo caminho que você imaginou, mas pelo caminho que o universo escolheu como o mais sábio. Muitas vezes, os presentes que pedimos não chegam embrulhados nos papéis que nossa mente racional esperava. Às vezes, chegam disfarçados de atraso, mudança, oportunidade inesperada. Mas a inteligência universal nunca falha, e seu trabalho não é controlar, mas confiar. Não é pressionar, mas fluir. Não é exigir, mas ser grato. Quando se aprende a cuidar do campo depois de semear a intenção, quando se protege com amor os brotos que brotam, torna-se mais do que um praticante de técnicas espirituais. Torna-se um caminhante sagrado, alguém que fez das leis universais sua segunda língua, seu modo de vida, sua verdade encarnada. No entanto, mesmo o caminhante mais sábio deve ter cuidado com os ladrões silenciosos que espreitam no jardim da alma. O mais insidioso de todos é o veneno da comparação. Esse veneno se esconde por trás de olhares aparentemente inocentes. Observar a felicidade do outro, ver sua abundância
seu sucesso, sua alegria. E se perguntar silenciosamente, por que não eu? Nesse instante, como se você estivesse cortando os fios de luz que o conectavam ao todo, você se desconecta da fonte. Você cai da frequência da abundância para a sombra da escassez. Porque ao se comparar, você está dizendo ao universo que não confia em sua infinita generosidade. Você está insinuando que, se outra pessoa tem bastante, pode não sobrar o suficiente para você. Mas a verdade mais profunda é que a abundância nunca se esgota, porque é feita da mesma substância que te criou, inesgotável, infinita, eterna. Não há menos para você porque outra pessoa tem mais. Não há menos saúde para você porque outra pessoa brilha com vitalidade. Não há menos amor para você porque outro casal se ama plenamente. O que você vê lá fora é apenas um espelho do que também é possível para você. A cura para esse veneno é a celebração empática. Quando vir alguém receber o que você tanto deseja, agradeça por ele. Abençoe-o silenciosamente. Diga a si mesmo, esta é a prova de que é possível para mim também. O universo falou e sua voz me traz esperança. Celebre a alegria dele como se fosse sua, porque em algum nível ela já é. Cada vez que você se conecta com essa visão, você lembra à sua alma que ela não está sozinha, que faz parte de uma dança de milhões e que a música ainda não acabou. Que ainda existem canções para você, caminhos que você não trilhou, presentes que você não imaginou. E assim, passo a passo, gratidão após gratidão, inspiração após inspiração, sua vida se tornará um testemunho vivo de manifestação consciente. Não como uma técnica fria ou mecânica, mas como uma comunhão constante com a alma do universo. Quando isso acontecer, você não precisará mais de sinais, evidências ou provas, porque saberá, sem sombra de dúvida, que aquilo que lhe é destinado já está caminhando em sua direção, no mesmo ritmo em que você caminha em sua direção. Existe um tipo de viajante espiritual que compreendeu o segredo mais silencioso do universo, aquele que aprende a celebrar não apenas o que possui, mas também o que os outros receberam. Torna-se um amante da beleza alheia, um guardião da alegria universal. E com isso, como se fosse um eco perfeito, começa a atrair mais bênçãos para a sua própria experiência. Porque o universo não responde à ganância disfarçada de intenção, mas à pura ressonância de um coração grato. Mas nem todos os caminhos são repletos de luz. Há caminhos que, mesmo percorridos com boas intenções, desviam o peregrino do seu destino interior. Um dos desvios mais comuns e perigosos é o hábito de ancorar a atenção no que falta, no que ainda não floresceu. Essa armadilha sutil, o foco na falta, é uma sombra que passa despercebida. Ela se infiltra nas conversas cotidianas, nos pensamentos recorrentes e nos suspiros que acompanham o ainda não. Alguém pode olhar para um copo d'água e dizer, que dádiva ter esta metade, que alívio sagrado. Outro pode olhar para o mesmo copo e pensar, isso não é suficiente, preciso de mais. Ambos observam a mesma realidade tangível, mas seus corações emitem frequências opostas. Um canta a melodia da gratidão. O outro sussurra a canção da escassez. Quando a linguagem cotidiana gira em torno de dívidas, reclamações sobre o custo de vida, julgamentos sobre o trabalho ou doenças que ainda não foram curadas, o espírito começa a vibrar na frequência da pobreza. A alma, em vez de se elevar, encolhe. A atenção, em vez de abrir caminhos, constrói muros invisíveis. E aqui reside uma verdade inescapável. Não se pode habitar simultaneamente a casa da gratidão e a caverna da carência. São duas moradas opostas. Assim como não se pode sintonizar duas estações de rádio ao mesmo tempo, a mente não pode se apegar à alegria enquanto lamenta o que ainda não foi dado. 5 minutos de prática espiritual, por mais sinceros que sejam, não importam se forem seguidos por horas de pensamentos que esgotem a esperança. Imagine tentar encher um recipiente enquanto faz furos no fundo. A água entra, sim, mas nunca fica. É assim que a mente funciona. Pequenos momentos de gratidão não bastam se o resto do dia for preenchido com reclamações, comparações e medos. Não basta agradecer quando a música da alma permite.
A gratidão deve ser a melodia constante, mesmo quando o dia parece desafinado. O homem sábio que caminha em paz treinou sua consciência para procurar sinais de sol, mesmo na tempestade. Ele não nega a chuva, mas escolhe ver nela uma dança necessária. Ele não ignora os desafios, mas os abraça como chamados ao crescimento. Ele sabe que cada obstáculo pode ser uma pedra no caminho para a construção de uma ponte, e que até mesmo as perdas abrem espaço para novas sementes. Portanto, o antídoto para essa doença do foco negativo é o monitoramento consciente dos pensamentos. Tornar-se a sentinela da sua própria mente. Prestar muita atenção onde seu olhar interior repousa. E quando a conversa ficar sombria, quando seus pensamentos se desviarem para o que dói ou está faltando, faça uma pausa sagrada e redirecione sua atenção. Não se trata de reprimir a dor, mas de não alimentá-la desnecessariamente. Se você passou anos, talvez décadas, treinando sua mente para se concentrar no que está faltando, não pode esperar transformá-la da noite para o dia. Mas você pode começar agora, com paciência e firmeza compassiva, a semear uma nova maneira de ver. Cada vez que você interrompe uma reclamação com uma bênção, cada vez que escolhe se lembrar de algo que já tem, em vez daquilo que ainda espera, você está transformando sua paisagem mental. Talvez alguém ao seu lado esteja reclamando da economia e você escolha falar sobre a refeição que compartilhou com um ente querido. Talvez você se veja preocupado com o dinheiro e decida agradecer pelos sapatos que está usando, pelo teto sobre sua cabeça, pela chance de tentar novamente. Lembre-se, sua mente é um jardim, e o que você rega com sua atenção crescerá. Se você regar o medo, colherá a ansiedade. Se você nutrir a carência, a escassez crescerá. Mas se você cultivar a gratidão como alguém que cuida de uma flor delicada, verá uma realidade diferente florescer. Os verdadeiros mestres da criação consciente não praticam a gratidão apenas quando as coisas vão bem. A gratidão não é um ato ocasional, mas uma residência permanente. É a lente através da qual eles veem a vida. É o perfume que permeia suas palavras. É a raiz de sua sabedoria. E quando você consegue manter sua frequência protegida de venenos sutis, como a comparação ou a obsessão pelo que você não tem, você se torna um imã vivo. A abundância começa a procurá-lo como um rio busca o mar, porque você demonstrou que sabe receber, ser grato e multiplicar. É aí que você está pronto para receber os segredos que não se encontram em livros de autoajuda ou chavões. São insights que só os alquimistas da alma, aqueles que trilharam o caminho interior com devoção, conhecem. Um deles é a gratidão pelo inesperado. A maioria das pessoas pratica a gratidão, esperando que a vida lhes fale na voz que sua lógica reconhece. Se desejam abundância material, esperam que ela chegue na forma de um aumento, um negócio de sucesso ou uma herança há muito esperada. Se anseiam por amor, imaginam um encontro em um lugar específico, com uma pessoa com certas características. Mas a inteligência divina não é governada pelos esquemas limitados da nossa razão. O universo é infinitamente mais criativo do que nossos mapas mentais. As bênçãos nem sempre chegam pela porta que guardamos. Às vezes, entram pela janela. Outras vezes, sopram como uma brisa por uma fresta que nem sabíamos que existia. E é aí que muitos falham. Não reconhecem pequenos milagres porque esperavam fogos de artifício. Pedem 10.000 moedas e não percebem que já receberam sinais claros de que o rio está se movendo. Talvez um amigo devolva o dinheiro esquecido. Talvez uma dívida seja reduzida inesperadamente. Talvez a vida os poupe de despesas inesperadas. E eles veem isso como mero acaso. Mas o verdadeiro Criador reconhece esses sinais como as primeiras gotas de uma chuva prometida. E ele agradece. Ele agradece como se já tivesse recebido a torrente inteira. Porque ele sabe que a substância pensante, aquela energia sagrada que dá forma ao invisível, primeiro testa nossa capacidade de receber com humildade e gratidão.
E se passarmos no teste, então ele libera o fluxo completo. A alma que vive da gratidão, mesmo sem certezas, mesmo sem garantias, demonstra que amadureceu. E quando isso acontece, a vida responde com generosidade. Então abra os olhos. Não os olhos físicos, mas os da sua alma. Observe com eles cada manifestação de bem, por menor que seja. E agradeça, não pelo que você espera receber, mas pelo que já está aqui. Mesmo que seja diferente do que você imaginou. Porque quando você aprende a amar o que não pediu, estará pronto para receber o que anseia. E quando você aprende a ver milagres onde outros só veem coincidências, então você também se tornará um mestre da manifestação. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Nos recantos silenciosos da alma, existe uma vibração ancestral, uma melodia tênue que poucos ouvem. Ela não vem do mundo exterior, nem dos frutos visíveis do esforço, mas de uma dança invisível que conecta o coração humano com o sopro sagrado do universo. Aqueles que conseguem se harmonizar com essa melodia não vivem esperando por milagres. Eles são o milagre, porque compreenderam que a gratidão não é uma reação, mas uma escolha sagrada. Muitos caminham pela vida como peregrinos cegos, esperando que as bênçãos se apresentem na forma exata que imaginaram, como se a divindade fosse obrigada a se adaptar aos seus moldes. E quando o inesperado bate à porta, eles o ignoram, descartam, como se um presente não solicitado não tivesse valor. Mas a alma sábia sabe que o universo não é governado por caprichos humanos, mas pela misteriosa sabedoria de uma ordem superior. Cada vez que negligenciamos uma pequena bênção, enviamos uma mensagem silenciosa ao todo. Não estou pronto para receber o que ainda não compreendo. E nessa negação, selamos a porta para o infinito. Porque quem não reconhece o valor de uma flor no meio do deserto, dificilmente verá o jardim que cresce depois das tempestades. Mas há aqueles que aprenderam a ver com o que chamo de olhos de alquimista. Eles não buscam tesouros. Eles os descobrem no cotidiano. Reconhecem num olhar gentil, numa estranha coincidência, num suspiro de esperança, a marca inconfundível de uma inteligência amorosa que a tudo guia. Esses seres, invisíveis ao ruído do mundo, são aqueles que o universo reconhece como dignos de guardar grandes bênçãos, porque não precisam de provas para crer. Eles creem e, portanto, recebem. O primeiro segredo que aprendi na minha jornada pelos caminhos da alma foi este: ver o milagre antes que ele aconteça. Não com os olhos do corpo, mas com a certeza do coração. Chamo essa prática de gratidão antecipatória. Não se trata de imaginar castelos e dizer obrigado por eles. Trata-se de sentir, no fundo do peito, que algo luminoso se aproxima, mesmo que sua forma ainda não tenha sido revelada. É como sentir o cheiro da chuva antes que ela caia, como sentir uma melodia antes que ela toque. A alma sábia não espera por sinais perfeitos. Quando sente aquele leve tremor em seu espírito, aquela sensação de luz, não permanece passiva. Diz humildemente: obrigada, amado universo, pelo que estás criando. Obrigada pelo que não vejo, mas confio. Obrigada por me surpreender mais uma vez. E essa gratidão, semeada no solo fértil da fé, faz florescer o que parecia impossível. O segundo segredo guardado pelos mestres espirituais é a gratidão essencial, que não é gratidão por coisas, mas por habilidades. Eles são gratos por terem olhos que enxergam o bem, mesmo na escuridão. Por um coração capaz de pulsar de esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Pela possibilidade de serem canais da manifestação divina. Nem todos os humanos chegam a esse ponto. Muitos pedem, mas poucos entendem que o verdadeiro dom é a capacidade de receber conscientemente. Quem agradece pela capacidade de criar, já criou. Quem abençoa sua conexão com o eterno, já está em comunhão.
É um ato de amor por si mesmo e pela fonte que habita em nós. O terceiro segredo está reservado para aqueles que não fogem da noite. É a gratidão em meio à provação, a mais elevada de todas. Não se trata de negar a dor, nem de fingir sorrisos diante do caos. Trata-se de olhar para o fogo e perguntar: que semente está sendo refinada aqui? Que dádiva oculta está sendo revelada a mim? Em cada perda, há uma iniciação. Em cada obstáculo, um mestre disfarçado. Quando a alma consegue dizer obrigada enquanto ainda sangra, algo sagrado acontece. O universo se curva e libera uma chuva de revelações sobre aquele ser, porque ele demonstrou que sua fé não depende do tempo, mas de sua aliança com o eterno. Há também um segredo mais doce e leve. Eu o chamo de gratidão expansiva. É agradecer por aquilo que ainda não foi pedido, mas que já está vibrando em algum canto da existência. É dizer: querido universo, você sabe melhor do que eu o que eu preciso. Obrigada por trazer isso sem que eu peça, sem que eu imagine. Obrigada pelas surpresas que você silenciosamente prepara. Esse tipo de gratidão não tem expectativas, tem entrega. E a entrega é a forma mais pura de amor. O quinto segredo é aquele que transforma o buscador em guia. É a gratidão pelo legado. É ser grato não apenas pelo que se recebe, mas pelo privilégio de servir. Pela oportunidade de ser uma palavra de conforto, uma mão amiga, uma presença inspiradora. Gratidão por poder semear luz na escuridão dos outros, mesmo que ninguém perceba, mesmo que eles nunca retornem. Quando alguém é grato pelo poder de ser uma ponte entre a divindade e o mundo, o universo lhe concede mais ferramentas. Porque compreendeu que sua vida não é apenas sua. Ela faz parte de uma rede maior, de uma missão mais profunda. Esses 5 segredos não são técnicas ou fórmulas. São estados de alma, portas interiores que se abrem com as chaves do silêncio, da intuição e do amor. Não basta praticá-los ocasionalmente. Eles devem ser vivenciados como uma oração contínua, uma música de fundo que acompanha cada passo. E há uma revelação que os sábios conhecem há séculos. O corpo responde à alma. Quando alguém vibra em sincera gratidão, não apenas transforma seu destino, transforma sua biologia. Estudos modernos estão começando a confirmar o que xamãs, místicos e poetas já sabiam. A gratidão reconecta o cérebro, alinha o coração e fortalece o espírito. Quando você expressa gratidão de verdade, todo o seu ser se torna um campo magnético de luz. Substâncias sutis são ativadas no corpo, como a dopamina, mensageira da alegria profunda, e a serotonina, aliada da clareza e da confiança. Não é mágica, é ciência espiritual. Porque toda verdade profunda, mais cedo ou mais tarde, é confirmada pelos instrumentos do tempo. Assim, a gratidão deixa de ser um gesto educado e se torna um caminho iniciático. Não é uma resposta, é uma causa. Não é um destino, é o caminho. E aquele que caminha com gratidão, mesmo sem razão aparente, torna-se um aliado do universo, um filho do mistério, um guardião do milagre. E assim como um rio que conhece seu curso e não corre para alcançar o mar, a esperança se torna uma presença suave, quase invisível, mas poderosa. Ela não grita, não exige, não pressiona. Ela simplesmente é, como o murmúrio do vento através das árvores ou a respiração lenta da terra ao amanhecer. Quando a vida lhe mostra um sinal, uma flor desabrochando após uma noite tempestuosa, o rosto radiante de alguém que superou uma doença ou o canto de um pássaro retornando após uma longa jornada, você não o interpreta como mera coincidência. Você o interpreta como uma piscadela do universo, uma confirmação silenciosa de que seu desejo por saúde foi atendido, de que já está a caminho. Não como uma promessa que precisa de provas, mas como uma realidade germinando no invisível. A serenidade na espera é uma forma de fé que amadureceu. Você não precisa tocar no fruto para saber que ele crescerá. Você o semeou com sua convicção
Regou-o com sua gratidão antecipada e agora simplesmente caminha, vive e respira, confiando que o que é seu já lhe pertence. Há dias em que seu corpo ainda a lembra de antigas enfermidades. No entanto, ela não as amaldiçoa nem as teme mais. Em vez disso, ela as ouve como se fossem os sussurros de um mensageiro antigo. Cada sintoma é uma carta enviada por sua alma, falando com ela em uma linguagem secreta que só pode ser traduzida a partir do silêncio interior. Você não está me decepcionando, ela diz ao seu corpo. Você está se curando, e a dor é apenas o ranger do velho enquanto o novo abre caminho. Quando você vê alguém caminhando energicamente ou rindo sem esforço, você não sente inveja, você se sente inspirado. Como se o universo, em sua infinita sabedoria, estivesse lhe mostrando um reflexo do seu futuro. Essas visões não são coincidências, mas janelas que revelam o que está por vir. São antevisões do milagre que já está em andamento. Cada alimento que toca sua língua, cada copo d'água que passa pela sua garganta, torna-se um ato de amor consciente. Você não come por hábito, nem bebe por necessidade. Você faz isso como alguém que venera um templo, sabendo que cada escolha é uma conversa com o seu destino. Há momentos de dúvida, porque o caminho da cura é também o caminho da alma, e as almas nem sempre viajam em linha reta. Às vezes, elas se desviam para contemplar melhor o horizonte, para aprender a amar a lentidão ou para descobrir que até as pedras no caminho têm voz. Mas ele, ou ela, ou quem quer que seja esse viajante da vida, aprendeu a não discutir com os ritmos do universo. Ele entendeu que o corpo não se cura quando pressionado, nem a alma floresce sob pressão. Ele descobriu que a coisa mais curadora não é o remédio, mas o espaço interior, onde a gratidão e a confiança se abraçam como dois velhos sábios. E então, à medida que o dia se esvai e a luz se torna dourada como uma lembrança dos deuses, ele fecha os olhos novamente. Não para escapar, mas para olhar mais profundamente. Ele se vê caminhando por uma floresta, os pés descalços na terra viva, os pulmões cheios de ar leve, o coração batendo ao ritmo de uma canção que dispensa palavras. Naquele momento, você entende que saúde não é apenas a ausência de doença. É uma dança sagrada entre corpo, alma e consciência. É estar presente em si mesmo, sem fragmentos, sem resistência, sem culpa. É voltar para casa sem nunca ter partido. E quando abre os olhos, não espera um milagre espetacular. Porque compreendeu que o verdadeiro milagre não é que a dor desapareça de repente, mas que se aprenda a conviver com ela até decidir ir embora por conta própria. Os pequenos lembretes que o mundo lhe oferece todos os dias tornaram-se sagrados. A vitalidade de uma criança, a paz de um idoso, o sorriso de um estranho que irradia realização. Tudo isso faz parte de uma linguagem universal que lhe sussurra. Continue. Quase lá. Você está a caminho. O universo não esquece as sementes que você planta com o coração. Cedo ou tarde, ele as faz florescer. Mas não no tempo do relógio, mas no tempo da alma. E esse tempo, embora invisível, nunca está errado. Assim, no meio da vida cotidiana, entre uma tarefa e outra, entre o barulho e o silêncio, entre a rotina e a contemplação, ele se torna o guardião de uma promessa sagrada, a da sua própria renovação. Ele não precisa gritar para o mundo o que está construindo por dentro. Sua serenidade fala por si. Sua esperança dispensa enfeites. Sua fé é uma lanterna acesa no meio da noite, silenciosa, firme, inabalável. E cada passo que ele dá é um canto de gratidão. Não porque a meta esteja próxima, mas porque ele já entendeu que a cura começa no momento em que se decide acreditar. Nas profundezas da alma humana, onde a ciência se entrelaça com a sabedoria ancestral, existe um segredo que muitos ouviram, mas poucos viveram com plena consciência. A verdadeira gratidão não é apenas uma emoção nobre, é uma alquimia sagrada que transforma argila em ouro, medo em confiança, caos em harmonia. Quando um ser humano silenciosamente pronuncia um obrigado do fundo do coração, algo misterioso acontece.
Não no céu, nem nas montanhas, nem mesmo nos templos, mas no santuário invisível do próprio corpo. Porque a gratidão autêntica, aquela que brota incondicionalmente, tem o poder de silenciar o antigo guardião do medo, uma substância chamada cortisol, o hormônio que mantém o corpo em alerta, como um cervo na floresta com medo de ser caçado. Nesse estado a alma sobrevive, mas não vive. E a mente, aquela lâmpada que pode iluminar o universo com sua centelha, permanece apagada. O pensamento criativo é eclipsado, a intuição se esvai, a visão do futuro se torna nebulosa. A bússola que nos guia em direção ao que poderíamos ser se perde. Mas quando em meio à tempestade o coração escolhe agradecer, o corpo escuta. A química muda. O antigo fogo do estresse se extingue e, em seu lugar, uma luz mais suave e sábia se acende. É então que os seres humanos param de caminhar como escravos das circunstâncias e começam a caminhar como co-criadores de sua realidade. O cérebro desperta, como uma cidade ao amanhecer. As portas do pensamento estratégico, da inspiração e da clareza se abrem, e o indivíduo entra no que os sábios modernos chamam de estado de florescimento. Nesse estado, não se luta para sobreviver, vive-se para criar. As oportunidades não se escondem mais nas sombras, porque a mente, agora em paz, consegue enxergar os padrões invisíveis que antes lhe escapavam. Conexões entre eventos, pessoas e ideias saltam como constelações em um céu que antes parecia escuro. As soluções surgem sem esforço, e a intuição se torna um guia silencioso. Não é por acaso que Hilarion, o sábio do deserto que ensinou sobre a substância luminosa que forma tudo, falou da gratidão como a chave para abrir as portas da abundância. O que ele intuitivamente compreendeu agora é confirmado pela ciência. Quando alguém vibra com gratidão, não apenas se harmoniza espiritualmente com o ritmo do universo, mas também ativa regiões adormecidas do cérebro, como se fossem instrumentos musicais afinando para uma sinfonia celestial. Pesquisadores como o Dr. Elion descobriram que a gratidão constante fortalece a região frontal do cérebro, aquele lugar sagrado onde decisões sábias são tomadas, emoções são reguladas e caminhos para destinos conscientemente escolhidos são traçados. É a sala de controle da alma encarnada. E quando essa sala é iluminada pela gratidão, os seres humanos se tornam navegadores conscientes de sua existência, não apenas reagindo ao que acontece, mas também escolhendo como reagir a cada maré. Quem cultiva este jardim interior não teme o deserto, porque mesmo na escassez, ele enxerga sementes de possibilidade. Mesmo em meio a um desafio, sua visão se estende além da dor imediata, projetando-se em direção a um horizonte de propósito. A gratidão o torna resiliente, lúcido e sereno. Seu coração não bate por medo, mas sim com intenção. E como se não bastasse, a dádiva noturna do descanso se torna mais profunda. O sono, aquele rio sagrado onde o subconsciente tece novas realidades, torna-se mais restaurador. Porque nas horas escuras a alma integra os pensamentos semeados durante o dia. A gratidão, semeada com fé durante o dia, germina silenciosamente na noite, moldando uma nova arquitetura do ser. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Os místicos chamam de transformação. Ambos se referem ao mesmo milagre. A gratidão muda a forma física do cérebro. Ela o esculpe, como um rio esculpe um cânion, enfraquecendo antigos caminhos de ansiedade e preocupação e fortalecendo os caminhos neurais que fomentam a esperança, a visão criativa e a percepção da beleza. Cada vez que você agradece, não está apenas sentindo algo bom. Você está construindo um cérebro mais sábio, mais forte e mais luminoso. É como se você estivesse esculpindo uma escultura interior, moldando um instrumento mais preciso para captar os sinais do universo. O que se forma, então, é o que poderíamos chamar de mentalidade de abundância. Um sistema nervoso que não apenas espera milagres, mas os reconhece quando batem à porta. Porque um coração grato não vê escassez.
Vê oportunidade, não vê ruína, vê solo fértil. Você sabia? A gratidão é uma ponte entre o invisível e o tangível. Ela não apenas eleva o espírito, organiza as sinapses, aprimora as decisões e aguça os sentidos. É a vibração mental de um ser humano que entendeu que não precisa ter tudo para ser grato, mas que, ao ser grato por tudo, acaba tendo mais do que jamais imaginou. O sábio Hilarion não conhecia termos modernos. Não falava sobre neurotransmissores nem estudos estatísticos, mas sua intuição tocou na mesma verdade, a de que a gratidão era a chave que abria as portas do tesouro. Hoje, estudos realizados com milhares de equipes humanas confirmam isso. Onde a gratidão é cultivada, em empresas, famílias, comunidades, a harmonia floresce. As pessoas se sentem vistas, valorizadas, conectadas. E esse campo de energia coletiva começa a atrair o que é útil, belo e verdadeiro. A diferença é clara. Onde é apreciada, floresce. Onde é criticada, murcha. Uma equipe grata não só trabalha melhor, como também cria um ambiente onde a excelência é possível. A gratidão coletiva não é uma emoção frágil. É uma força estrutural, uma arquitetura da alma organizacional que sustenta a prosperidade. E para entender isso mais profundamente, você não precisa consultar estudos. Basta observar uma história. Um homem comum, diante de circunstâncias extraordinárias, decidiu praticar a gratidão todos os dias. Ele não tinha riqueza, poder ou certezas, mas tinha algo que os poderosos muitas vezes esquecem: a capacidade de escolher como encarar a vida. E essa escolha, ser grato por cada nascer do sol, cada dificuldade, cada oportunidade de crescimento, transformou não apenas a sua realidade, mas a daqueles ao seu redor. Porque, no fim das contas, gratidão não é um luxo, é uma disciplina da alma. É uma revolução interna silenciosa que transforma a vida em uma arte sagrada. É o ato de olhar o mundo, não com os olhos do medo, mas com o olhar amoroso de alguém que já entendeu que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito no grande desígnio do universo. Esta não é a história de alguém que foi repentinamente abençoado com fortuna pelo destino. Não houve loterias, nem heranças inesperadas, nem milagres instantâneos. Esta é a jornada de uma mulher que, diante do abismo da desesperança, escolheu plantar uma semente invisível, a semente da gratidão. E, ao fazê-lo, transformou completamente a paisagem árida de sua existência. Elira era mãe de duas almas luminosas, pequenas estrelas que ainda não entendiam as tempestades do mundo. Trabalhava como assistente num escritório onde os dias ecoavam sem parar. Depois de um amor que se desfez com o tempo, ficou sozinha, enfrentando contas, silêncio e um medo persistente que lhe corroía o peito todas as manhãs. A escassez tornara-se uma sombra constante. O aluguel era uma espada pairando sobre sua cabeça. As dívidas cresciam como ervas daninhas, e a sensação de caminhar sem avançar tornou-se seu pão de cada dia. Dormia pouco, pensava demais. Sua mente era um turbilhão de dúvidas, seu corpo um ninho de tensão. Certa manhã, com os olhos ainda inchados de insônia, sentou-se diante do espelho da sua vida virtual e procurou uma saída. Não dinheiro. Sem promessas. Apenas uma rachadura na parede para deixar entrar um pouco de luz. Foi então que encontrou um texto simples, quase infantil, sobre o poder da gratidão. Leu-o com ceticismo, com uma mistura de zombaria e saudade. Agradecer. Por quê? Por não poder comprar sapatos novos para os meus filhos, pela geladeira vazia, pelos telefonemas do banco? Zrenia. Mas havia uma frase que permanecia em sua mente, como uma borboleta que se recusa a ir embora. A gratidão não muda as circunstâncias, ela muda a pessoa que as vivencia. Naquela noite, Elira silenciosamente decidiu tentar, não com fé cega, mas com a última centelha de curiosidade que ainda não havia se apagado em sua alma. Durante 30 dias, antes de tocar no telefone, antes de olhar para suas tarefas, antes mesmo de se lembrar de seus problemas,
Ela escrevia 3 coisas pelas quais era sinceramente grata. Ela não buscava grandes gestos. Escrevia o que tinha: o riso dos filhos, o calor de uma xícara de chá, o fato de seu carro milagrosamente ter dado partida de manhã. Os primeiros dias foram uma luta. Sua mente, ainda presa na frequência do medo, lutava para encontrar razões. Mas algo, a princípio imperceptível, começou a se mover. Foi como se, ao buscar motivos para ser grata, uma janela que estivera fechada por anos se abrisse. Na segunda semana, sua visão mudou. Onde antes havia apenas rotina, ela começou a notar pequenos milagres. Um desconto inesperado na loja, uma vizinha que se ofereceu para cuidar dos seus filhos em uma emergência, um telefonema que trouxe trabalho adicional que ela poderia fazer de casa. Eram coisas pequenas, sim, mas, na linguagem da alma, pequenas coisas são portais. E então, na terceira semana, algo mudou dentro dela. Não por fora, por dentro. Elira começou a chegar ao trabalho não como alguém carregando um fardo, mas como alguém entrando em um templo com um propósito. Sua energia era diferente, suas palavras mais suaves, seu rosto mais sereno. Ela não esperava mais que o mundo mudasse. Ela estava mudando. Um dia, quando seu chefe mencionou de passagem que precisavam de alguém para organizar uma reunião da empresa, Elira levantou a mão sem hesitar. Em outra tarde, ela ouviu uma colega reclamando por não encontrar alguém para cuidar de seu cachorro. "Eu amo animais", disse ela. "Posso te ajudar nos fins de semana." Em menos de 2 meses, Elira tinha 3 novas fontes de renda: organização de eventos, pet sitting e suporte virtual para empreendedores. Mas o verdadeiro milagre não foi financeiro, foi interno. Sua percepção havia sido afinada como um instrumento que finalmente encontra sua nota. Ele começou a enxergar oportunidades onde antes só havia paredes. Ideias que antes pareciam fantasia agora tomavam forma. E o mais importante, ele não estava mais arrastando consigo uma narrativa de escassez. Ele estava semeando possibilidades. Encontrei-a 2 anos depois num pequeno consultório que agora lhe pertencia, com uma placa discreta que dizia: Elira Comprehensive Support Services. Ela me disse com um sorriso que brotava do fundo do coração que havia quitado todas as suas dívidas, que tinha um fundo para o futuro e que finalmente havia deixado o antigo emprego. Mas quando perguntei qual tinha sido a coisa mais importante de toda aquela jornada, ela não falou de dinheiro. Seus olhos se encheram de uma luz que os números não conseguem explicar. O mais importante não foi o que mudou por fora, ele me disse. Foi o que mudou por dentro. Parei de ver a vida como algo que acontecia comigo. Comecei a vê-la como algo que eu poderia criar. A gratidão não trouxe notas do céu. Trouxe novos olhos. E com esses olhos, Elira pôde ver o que sempre estivera ali. Caminhos escondidos, portas entreabertas, mãos estendidas. A gratidão não foi a varinha mágica que transformou sua realidade. Foi a lanterna que iluminou sua capacidade de coragem. Foi isso que o sábio Galenar intuiu em seus escritos sobre a substância pensante. Não que a gratidão fosse uma fonte de riqueza, mas sim que era a frequência que afina a mente humana para vê-la, compreendê-la e se mover em sua direção. Não se trata de manifestar do nada, mas sim de ver com novos olhos o que antes era invisível. Porque o mundo não muda até que o vejamos de forma diferente. Estudos modernos confirmam esse padrão. Aqueles que adotam a gratidão disciplinada não vivenciam milagres da noite para o dia. O que vivenciam é uma sinfonia de pequenas sincronicidades, encontros inesperados e decisões intuitivas que, quando combinadas, transformam completamente o mapa de suas vidas. Não é mágica, é evolução consciente. Quando você agradece, não está respondendo ao que recebeu, você está ativando o que está por vir. Gratidão não é uma reação, é criação. Não é uma resposta à dádiva, é a causa da dádiva. Não é polidez, é poder espiritual em ação. A substância viva do universo, aquele campo invisível que ouve o pensamento, que responde à alma,
vibra com expansão. E quando sente em você uma vibração de reconhecimento, apreço e gratidão sincera responde com a mesma energia multiplicada. Você não recebe o que quer, você recebe o que dá. Se você emite carência, mais motivos para se sentir carente surgirão. Mas se você vibra em gratidão, o universo reconhece que você está pronto para receber, valorizar, multiplicar. Portanto, a gratidão não é um luxo para os dias bons. É uma prática sagrada para todos os dias. É uma prece sem palavras, uma dança silenciosa que abre o coração e transforma a mente. E agora você sabe, lá no fundo dentro de você está a chave. Não a chave do acaso ou do privilégio, mas a chave do Criador consciente. Essa chave se chama gratidão genuína, constante e desperta. E com ela, você não só poderá abrir as portas da abundância. Finalmente, poderá trilhar a vida como alguém que sabe que cada passo é um ato de criação divina. Você não é um andarilho da alma, esperando que a existência lhe lance misericordiosamente migalhas de felicidade. Você não é uma folha aleatória carregada pelo vento do acaso. Você é uma centelha divina, um fragmento do fogo eterno que origina tudo. Você veio ao mundo não para implorar por felicidade, mas para se lembrar de que é o co-criador do seu destino, o escultor invisível do tempo em que vive. Dentro do seu peito, além do seu coração físico, reside um santuário de luz que os antigos sábios chamavam de sopro do céu. É um tipo de tecnologia espiritual, não criada por mãos humanas, mas tecida pela própria consciência do universo. Uma ferramenta sagrada que opera em silêncio, respondendo não a palavras, mas à vibração do seu ser. A cada segundo, mesmo agora, enquanto lê estas palavras, você está enviando uma mensagem ao tecido invisível do cosmos. Essa mensagem não está escrita em tinta, nem proferida em sons. Ela irradia do seu estado emocional, do pensamento que você escolhe abraçar, da frequência que você escolhe habitar. Não importa se você sabe disso ou não. Assim como o sol não precisa da sua permissão para brilhar, sua energia está constantemente sendo transmitida. Por anos, talvez décadas, você emitiu sinais sem saber. Você sonâmbulo pelos sonhos dos outros, repetindo melodias alheias como se fossem suas. Mas agora, algo dentro de você despertou. Uma verdade esquecida ressoa dentro de você como um tambor antigo. Você pode escolher qual melodia emitir. Você pode sintonizar sua frequência como alguém afina um instrumento. E essa escolha é sagrada. Não se trata mais de ver a gratidão como uma obrigação moral ou um truque mental para se sentir bem. Não. A gratidão é a chave mestra, a linguagem compreendida pela alma do universo. É uma oferenda silenciosa que diz: estou em harmonia com o que sou e com o que serei. É a arte de reconhecer o invisível antes que ele se manifeste e, ao fazê-lo, dar-lhe permissão para florescer. Você é como uma torre de cristal enviando sinais para o céu estrelado. Que mensagem você carrega? É uma canção de abundância ou um lamento de escassez? É uma canção de gratidão ou uma queixa sem raízes? É uma sinfonia de conexão ou uma melodia solitária de separação? Porque o que você emite, exatamente isso, retorna a você, não como um eco, mas como uma forma. Pessoas, oportunidades, encontros, portas que se abrem ou se fecham. Nada é acaso. Tudo é vibração. Você tem o poder. Sempre o teve. Só se esqueceu de como usá-lo. Agora que você sabe, a vida está te observando com expectativa. Você vai aplicá-la? Porque conhecimento sem ação é como vinho que nunca é bebido, como fogo que nunca acende a lareira. Você pode ler 1000 livros sobre gratidão e ouvir 1000 vozes que lhe falam sobre a alma. Mas se você não cultivar esse jardim com suas próprias mãos, se não tocar o solo sagrado da experiência, nada mudará. Você continuará sendo o mesmo viajante na mesma encruzilhada. É por isso que hoje eu te dou um ritual. Não uma rotina vazia, mas um caminho de 7 amanheceres e 7 entardeceres que,
Se você caminhar com verdadeira intenção, pode abrir a porta que você tanto procura. Chame-o de ritual da frequência dourada. Pelos próximos 7 dias, todas as manhãs, antes de abrir a janela para o mundo, aquela coisa que você chama de telefone, deite-se. Não se assuste com nenhum barulho. Mantenha os olhos fechados, como quem entra em um templo, e desse santuário interior sinta. Seja grato por 3 bênçãos específicas que já residem em sua vida. Não pense nisso. Não analise. Sinta. Deixe essa emoção invadir seu peito por pelo menos 2 minutos. Como se o tempo não existisse. Todas as noites, pouco antes de dormir e te levar para outros mundos, abra um caderno, seu livro de gratidão, e anote uma coisa boa que aconteceu com você naquele dia. Não importa se foi um sorriso, um raio de sol que acariciou seu rosto ou uma conversa que iluminou sua tarde. Essas pequenas sementes ancoram sua consciência na abundância do presente. E finalmente, todas as noites, quando o mundo dorme e tudo fica em silêncio, dedique exatamente 5 minutos a um ato sagrado. A gratidão criativa. Escolha um desejo profundo, que brote das profundezas da sua alma e visualize-o realizado. Veja-o como real, sinta-o como verdadeiro. Agradeça como se já fosse parte de você, porque nesse ato, você não apenas deseja, você afirma, você não apenas sonha, você cria. Mas agora vem o verdadeiro desafio. Você está disposto a agir? Não amanhã, não quando tiver tempo. Agora, escreva em um espaço sagrado, seja no ar, no papel ou no seu coração, uma frase que diga: obrigado por. E preencha-a com aquele desejo que você começará a atrair a partir de hoje à noite. Essa frase não é apenas uma mensagem para si mesmo. É uma declaração ao universo. Uma promessa silenciosa que diz: estou pronto. E ao fazer isso, você não está falando apenas comigo ou mesmo consigo mesmo. Você está conversando com as forças que sempre o observaram. Elas esperaram pela sua decisão como a lua espera pela maré. E ao escrever essa frase, você sela um pacto com a sua alma e com o eterno. Uma vida abundante, consciente e luminosa não começa quando você termina de ler este texto. Ela começa no momento em que você escolhe colocar em prática o que seu coração já sabe. O universo não responde a palavras vazias, mas a sinais vivos. E a grande questão, a única que importa agora, é: que sinal você está transmitindo agora? Porque o céu está ouvindo. E sempre foi assim. Há um momento sagrado em toda transformação autêntica. O momento em que a alma decide se comprometer. Não é um compromisso escrito em contratos ou proclamado diante de multidões. Em vez disso, é uma promessa silenciosa, proferida na linguagem invisível do espírito, uma semente plantada no jardim secreto do ser. Esse comprometimento é a ponte entre o que se conhece e o que se vivencia. Porque conhecimento sem comprometimento é como um mapa guardado numa gaveta. Pode mostrar o caminho, mas não leva a lugar nenhum. Somente quando você decide caminhar, mesmo com medo, mesmo com dúvida, esse mapa se torna o seu destino. Muitos buscam milagres, sinais, portas abertas, mas poucos estão dispostos a mostrar ao universo que estão verdadeiramente prontos para receber. Porque o universo não responde a desejos mornos. Ele responde a um fogo interior que arde com determinação. E esse fogo é alimentado por ações consistentes. Não se trata de fazer grandes gestos ou desistir de tudo e recomeçar. Às vezes, o maior ato de poder é simplesmente cumprir a palavra que você deu a si mesmo. Decidir que, por 7 dias, 7 pôres do sol e 7 amanheceres, você honrará seu compromisso de se alinhar à frequência da gratidão. Não porque alguém te forçou, não porque você leu, mas porque algo dentro de você sabe que chegou a hora. Nesta fase da sua jornada, você não pode mais se dar ao luxo de viver na inércia. Você não pode mais acordar todos os dias como se seu estado emocional fosse um acidente. Porque agora você sabe que sua energia é uma bússola que guia os passos invisíveis do destino.
Cada emoção que você escolhe cultivar é uma prece, uma criação, um comando silencioso para o campo quântico da existência. E a gratidão, quando se torna um hábito consciente, transforma não apenas a sua frequência, mas toda a qualidade da sua experiência. Não porque ela magicamente faz as coisas aparecerem, mas porque te transforma em alguém capaz de receber. Ela muda a maneira como você vê, sente e navega pelo mundo. Ela te traz de volta ao presente, ao agora, que é o único lugar onde a vida realmente acontece. Mas não basta sentir gratidão uma vez. Não basta senti-la quando tudo está indo bem. O verdadeiro poder surge quando você escolhe a gratidão mesmo em meio à incerteza. Quando você é grato não pelo que tem, mas pelo que está plantando. Quando você diz obrigado, antes mesmo de ver o fruto. Essa é a gratidão profética. O tipo que molda a realidade desde a raiz. E para que isso aconteça, você precisa de disciplina espiritual. Disciplina não como punição, mas como expressão de amor. Como um jardineiro que rega suas plantas todas as manhãs, mesmo sem ainda poder ver as flores. Como um músico que ensaia em solidão, sabendo que a beleza não nasce do acaso, mas do compromisso repetido. Da mesma forma, você deve regar sua frequência todos os dias, todas as noites, com atos pequenos, mas profundos. Cada vez que você escolhe ser grato em vez de reclamar, você está mudando a melodia da sua alma. Cada vez que você concentra sua atenção no que já tem, você está abrindo portas para mais. Cada vez que você escreve, visualiza, sente ou vibra com gratidão, você está semeando novas possibilidades no campo fértil do tempo. Mas o ego é astuto. Ele sussurra que você não tem tempo, que fazer não muda nada, que é apenas um jogo mental, que você pode começar amanhã. O ego sempre busca a procrastinação, porque sabe que a ação constante é a sua derrota. A alma, por outro lado, fala com uma voz suave, mas firme. Ela lhe diz: faça hoje, faça agora, não por medo, mas por amor. Então ouça essa voz. Essa voz é o seu guia. E se você falhar um dia, porque você pode, não use isso como desculpa para desistir. Use essa queda como uma lição. Levante-se com mais compaixão e determinação. Cada passo em direção à sua verdadeira frequência é uma vitória sobre o esquecimento. Lembre-se, o caminho espiritual não é uma escada reta. É uma espiral que o leva de volta ao mesmo ponto com maior profundidade a cada vez. Não subestime o poder de um único ato de consistência. Um nascer do sol gratificante pode mudar o curso de um dia inteiro. Uma palavra escrita com intenção pode alterar o curso da sua consciência. 5 minutos de profunda gratidão podem redefinir completamente sua frequência. Este compromisso de 7 dias não é apenas um desafio, é um portal. Quem o atravessa com devoção, com sinceridade, com humildade, não sai a mesma pessoa. Porque não se trata apenas de atrair mais coisas. Trata-se de lembrar quem você é quando vive da presença. E essa lembrança não tem preço, porque quando você se lembra de que é um canal, de que é um instrumento, de que é um sinal, você não implora mais por experiências, você as invoca. Você não busca mais o amor, você o irradia. Você não busca mais a abundância. Você a reconhece no voo de um pássaro, no aroma do café, em uma lágrima purificadora. Você vive em harmonia com o invisível, e nesse estado, tudo é possível. Então comprometa-se consigo mesmo, não com perfeição, mas com verdade, não com dureza, mas com consistência. Faça de cada dia um altar silencioso, onde sua energia presta homenagem ao universo. Faça de cada noite um retorno ao templo interior, onde sua alma é grata pelo que você vivenciou e pelo que ainda está por nascer. Não importa quantas vezes você tentou antes, desta vez é diferente, porque desta vez você faz isso com a alma. E quando a alma decide, todo o universo se alinha. Transmita sua nova frequência, não porque alguém lhe disse isso, mas porque no fundo você já sabe que chegou a hora. Há algo que pouquíssimos entendem, embora todos já tenham sentido em algum momento.
Gratidão não é apenas um sentimento caloroso que surge quando a vida sorri para nós. Não é um ato superficial reservado para as festas de fim de ano ou quando tudo está indo bem. A verdadeira gratidão é uma força viva, uma corrente sagrada que brota das profundezas da alma quando um ser humano reconhece sua conexão com o todo. Ela é a arquiteta invisível do nosso destino. Tudo na sua vida agora, cada encontro, cada circunstância, cada emoção, foi moldado em parte pela sua capacidade de agradecer, mas não pela mente, pelo hábito, pela obrigação. Em vez disso, agradeça com um coração aberto, com um espírito que despertou para o seu verdadeiro poder. Gratidão não é uma consequência, é uma causa. A pessoa comum espera ter motivos para ser grata. Ela acredita que a gratidão nasce depois que coisas boas acontecem. Mas os sábios sabem que é o contrário. Quando somos gratos antecipadamente, quando somos gratos sem motivo aparente, quando somos gratos como alguém respirando, é aí que o milagre começa a tomar forma. Imagine que cada pensamento seu é uma semente. A gratidão é a luz do sol que permite que essa semente desperte. Não importa quão fértil seja o solo, quão rica seja a visão. Se não houver gratidão, não há crescimento. Quando você escolhe ser grato pelo que já tem, mesmo que seja pouco, você está enviando um sinal claro ao universo. Estou pronto para receber mais. Estou ciente do que já é. Eu valorizo, eu reconheço, eu abençoo. E esse sinal é inevitavelmente respondido por novas bênçãos que chegam até você como pássaros, reconhecendo o chamado de casa. A maioria das pessoas vive no piloto automático, presa numa espiral de reclamações, comparações e carências. Elas veem o que falta, falam sobre o que dói, repetem inconscientemente o mantra silencioso de eu não tenho, eu não consigo, eu não sou o suficiente. E o universo, que não julga, simplesmente responde da mesma forma, porque a energia não mente. O que você transmite, você recebe. O que você honra, se expande. Portanto, aqueles que aprendem a ser gratos transformam suas vidas a partir da alma. Você não precisa de uma fortuna para ser grato, nem de saúde perfeita, nem de uma vida sem problemas. Basta abrir os olhos para o milagre de estar aqui, respirando, sentindo, amar, aprendendo. Basta olhar para as suas mãos, o céu, a água. Apenas lembre-se de que a vida, apesar de tudo, continua a lhe oferecer a oportunidade de renascer a cada momento. Gratidão é a arte de encontrar diamantes onde outros só veem pedras. É a capacidade de transformar a dor em professora e as feridas em um portal. Porque quando você é grato até mesmo pelo que não entende, você está dizendo, eu confio. E essa confiança abre caminhos que o medo jamais poderá cruzar. Muitas vezes nos perguntamos por que algumas pessoas, mesmo sem ter mais, parecem viver em maior paz. Por que algumas pessoas irradiam uma luz serena, mesmo quando seu mundo exterior parece simples ou até mesmo adverso? A resposta é sempre a mesma. Elas cultivaram a gratidão como um estado de ser. Eles fizeram da gratidão seu lar interior. E esse lar não depende do que acontece lá fora. É um templo para onde você pode retornar a qualquer momento. Um lugar sem paredes onde a vida sempre tem sentido. Então, se você está passando por um momento sombrio hoje, se as coisas não estão como você sonhou, se você sente que algo dentro de você está quebrado ou perdido, não fuja. Respire. Feche os olhos e procure, mesmo que seja uma pequena luz. Seja grato por essa luz. Seja grato por poder sentir. Seja grato por ter a capacidade de escolher uma nova perspectiva. Esse pequeno ato, esse ato silencioso, é mais poderoso do que 1000 reclamações. Porque enquanto você reclama, você permanece preso ao passado. Mas quando você é grato, você começa a criar o futuro. A gratidão é uma ferramenta alquímica. Ela transforma o ordinário em sagrado, transforma o ruído em música, torna o caos mais nítido. É como o ouro escondido nas profundezas das montanhas. Você não pode vê-lo a olho nu, mas quando o descobre ele muda tudo. E não se trata de negar o que dói.
Não se trata de forçar um sorriso quando o coração sangra. Trata-se de se apegar, mesmo em meio à dor, a uma centelha de amor pela vida. Trata-se de não fechar completamente a porta para o milagre. Às vezes a gratidão não vem como uma explosão de alegria, mas como uma lágrima silenciosa que cai sabendo que ainda há esperança. Praticar a gratidão é um ato de rebelião luminosa. É olhar para o mundo com suas sombras, suas injustiças, suas perdas e dizer: mesmo assim, escolho ver a luz. É caminhar pela existência com a alma aberta, disposta a se maravilhar com as coisas simples, uma canção que te toca, uma palavra que cura, um olhar que abraça, uma manhã que cheira a promessa. Se você escolher começar cada dia com gratidão e terminá-lo da mesma forma, estará ativando a frequência mais alta em que consegue vibrar. Uma frequência que não apenas transforma o seu eu interior, mas também atrai novas realidades para a sua vida. Porque a gratidão não muda apenas como você se sente. Ela muda quem você é. Ela te torna mais receptivo, mais compassivo, mais presente. Ela te conecta com o seu propósito. E, acima de tudo, te alinha com aquela energia universal que sustenta tudo: o amor. Então, faça da gratidão a sua oração diária. Faça dela o seu hábito mais sagrado. Todas as manhãs, antes de falar com o mundo, fale com a sua alma. Seja grato. Todas as noites, antes do seu corpo descansar, honre o que você vivenciou. Seja grato. E quando algo dói, quando algo está faltando, quando algo parece sombrio, seja grato também. Porque tudo o que entra na sua vida tem uma missão: ajudar você a se lembrar de quem você é. E você sempre foi parte do milagre. Lembre-se, gratidão não é um ornamento da alma. É o fogo dele. E onde há fogo, há transformação. Existe uma linguagem que não é ensinada nas escolas nem traduzida em palavras. Ela precede o verbo, é mais profunda que a razão. Não é articulada pela linguagem nem aprendida nos livros. Essa linguagem é pura vibração, uma ressonância silenciosa que nasce da alma e toca as cordas ocultas do universo. Essa linguagem se chama gratidão. Enquanto os seres humanos perseguem promessas de sucesso, amor, saúde ou abundância, a vida, paciente, eterna, espera apenas uma coisa: que a frequência emitida por seus corações esteja em sintonia com a vibração do eterno. E essa frequência não é alcançada pelo esforço, mas pela presença. Não é alcançada correndo mais rápido, mas parando, respirando, lembrando. A gratidão é a maneira mais pura de lembrar quem você realmente é. Quando um ser humano agradece, mesmo antes de receber, reconhece que já vive em comunhão com o todo. Fala a vida em sua linguagem original, a do reconhecimento, a do amor incondicional. Não diz: dê-me mais, mas sim: eu já recebi. Não exige, honra. E nessa honra, abre-se a porta para a verdadeira abundância. Poucas coisas têm mais poder do que a alma humana em gratidão silenciosa. Não há necessidade de gritar aos céus. Não há necessidade de soltar fogos de artifício para chamar a atenção do destino. A gratidão é um sussurro que viaja pelas galáxias. Uma vibração que se eleva além do pensamento e se funde com a frequência do todo. É o sinal que o universo aguardava para começar a tecer os fios de novas realidades. O problema é que muitas vezes confundimos gratidão com conformidade. Pensamos que ser grato significa nos resignarmos ao que temos, tolerar o que não queremos, permanecer onde não florescemos. Mas não, gratidão não é um limite, é um trampolim, é o combustível que impulsiona a jornada. Quando você é grato pelo que tem, está reconhecendo o valor de quem você é, e isso o prepara para receber o que ainda está a caminho. Gratidão não significa aceitar a escassez, mas sim sintonizar-se com a abundância que já vibra em outra dimensão da sua realidade, porque tudo o que você sonha já existe em algum lugar do universo. A questão não é se isso é possível. A questão é: você está na frequência certa para recebê-lo? E essa frequência não se alcança repetindo frases vazias. Ela se alcança com sinceridade, com abertura, com entrega.
Ela se alcança quando você escolhe ver o sagrado no pequeno, quando escolhe ser grato até mesmo por coisas que ainda não entende. Imagine por um momento que sua vida é uma melodia. Cada pensamento é uma nota, cada emoção, um acorde. Que música você está compondo com seus dias? É uma melodia triste, tensa e confusa? Ou é uma sinfonia fluindo com harmonia e luz? A gratidão sintoniza sua alma. É como uma mão invisível que ajusta as cordas do seu ser para que soem em perfeita harmonia com a energia criativa. E quando isso acontece, não muda apenas o que você vê, muda como você vê. Porque aqueles que são gratos enxergam com novos olhos. Onde antes havia reclamação, agora há compreensão. Onde antes havia luta, agora há rendição. Onde antes havia espera, agora há presença. A gratidão não transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é uma reação ao que acontece, é uma escolha consciente diante do que é. É um ato de poder interior que diz: não me falta nada, porque tudo o que preciso já vive dentro de mim. E a partir desse espaço interior de abundância, o mundo começa a refletir novas formas. Porque o mundo nada mais é do que um espelho da sua vibração. Quanto mais profunda for sua gratidão, mais claro será seu reflexo. Portanto, não espere que as coisas mudem para ser grato. Mude a si mesmo, e as coisas acompanharão a sua mudança. Não adie a gratidão até que tudo esteja perfeito. Porque talvez o segredo para fazer tudo florescer esteja justamente em começar a ser grato agora. Em meio ao caos, em meio ao processo, em meio ao mistério. Seja grato pela espera, porque nela sua alma amadurece. Seja grato pelo silêncio, porque é nele que nasce a revelação. Seja grato pela perda, pois ela abre caminho para o novo. Seja grato pela dúvida, porque ela força você a retornar ao seu centro. E seja grato pela gratidão em si, porque é um dom que nem todos conseguem ver, embora todos o tenham. É uma luz interior que só se acende quando você para de procurar fora o que só pode brotar de dentro. Cada vez que você escolhe ser grato, você está dando um passo em direção à sua versão mais elevada. Você não faz isso para receber, você faz isso para lembrar. Porque a alma não precisa de coisas, ela precisa da verdade. E a gratidão é uma das verdades mais poderosas que você pode habitar. A partir de hoje, você pode começar a praticar essa linguagem invisível com a vida. Você não precisa de rituais complexos ou fórmulas mágicas. Você só precisa de presença, atenção, coração. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, diga obrigado. Não porque algo especial aconteceu, não porque você já tenha tudo planejado. Agradeça porque você está vivo, porque você tem mais um dia, mais uma chance. Mais um momento sagrado para escolher a luz. Todas as noites, ao fechar os olhos, diga obrigado. Não importa como foi o dia. Não importa se houve contratempos, erros ou silêncios. Seja grato por ter vivido tudo isso. Pelo que você aprendeu. Pelo que você perdeu e pelo que ainda está com você. Seja grato, mesmo que doa. E ao longo do dia, faça da gratidão um ato constante. Olhe para uma flor e seja grato. Ouça uma música e seja grato. Receba um sorriso e seja grato. Perca algo e ainda seja grato. Cada um desses momentos é uma conversa com o universo. Cada um é um sim que você envia à vida. Porque o que você dá, você recebe de volta. E quando você demonstra gratidão, a paz retorna, a clareza retorna, o milagre retorna. Lembre-se sempre disto. Você é um canal, uma estação que transmite e recebe. A gratidão é a frequência mais alta que você pode emitir. É a nota sagrada que abre as portas para tudo o que você sonha. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto. Disposto a ser grato mesmo em meio à incerteza. Disposto a ver o presente escondido no cotidiano. Disposto a viver como alguém que já recebeu o milagre, mesmo que ainda não o tenha visto. Porque a alma que é grata ele já está em casa. E é só por hoje. Mas se você acha que estamos apenas começando, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a um conteúdo mais avançado que pode fazer toda a diferença.
Obrigado por estar aqui, por se apoiar e nos vemos no próximo vídeo.